Vamos aprender o passo a passo da minha make nas noites de São João? Oi, Mara seguidores! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem é novo por aqui, sou Mara Alexandre, artista da dança, surda, professora, coreógrafa, bailarina, intérprete criadora, rainha junina, idealizadora do workshop Damas Juninas Método Mara Alexandre, o qual diversas pessoas de vários estados do Brasil já participaram. Estou muito grata de estar compartilhando o que eu sei de melhor, que é a minha arte. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, porque toda semana tem vídeo novo. Deixa teu like, teu comentário, compartilha com os amigos. E se você clicar no ícone, valeu demais, eu lhe agradeço pela sua colaboração. Como prometido, hoje eu trouxe pra vocês o maquiador de milhões, de cara limpa aqui pra vocês, pra ele ensinar o passo a passo da minha make junina de 2022. Nada mais e nada menos do que Flávio Ferraz. Vem cá, Flavinho, senta aqui. Tudo bom, gente? Flavinho Ferraz está comigo desde 2017. Me deixando linda nas noites de São João. Verdade. Uma artista incrível. Muito grata a ele por todo o cuidado, profissionalismo, carinho. E de estar sempre trazendo algo inovador, que é essa arte maravilhosa que ele tem. Compartilhando também pra vocês. Eu vejo que vocês sempre pedem e eu atendo o pedido. Pra vocês aprenderem o passo a passo dessa make de 2022. Lógico que ele vai falar um pouquinho pra vocês, porque ele tem uma bagagem muito grande pra poder compartilhar com vocês aqui. Flavinho, fica à vontade, te apresenta aí pra todo mundo. Oi, gente, tudo bom? Eu me chamo Flavinho Ferraz, sou formado em estética, sou cabeleireiro e maquiador desde 2010 e eu comecei a maquiar por conta da quadrilha. Inicialmente, a gente fazia só o cabelo, né? Em 2010 eu fazia só o cabelo dela, não fazia muitas maquiagens. E aí no ano seguinte eu fui chamado novamente, né, para maquiar na quadrilha. E ao passar dos anos eu fui me aperfeiçoando, eu fui amando cada vez mais esse mundo junino. E hoje eu me dedico com tudo que eu posso, né, para dar sempre o meu melhor e deixando ela belíssima nas noites de São João. E eu sou muito feliz e grata por ter você junto comigo. Claro, eu também. A cada ano ele vem surpreendendo mais ainda, e não só no mundo junino, né? Mas nesse mundo maravilhoso, lindo, grandioso, que é a maquiagem, né? E hoje ele vai mostrar pra vocês esse passo a passo, como vocês sempre pediram lá no meu Instagram, todo mundo pedindo passo a passo, tanto da maquiagem quanto do cabelo. Vai ter vídeo também do cabelo pra vocês. E nesse momento a gente vai falar um pouquinho sobre como foi essa criação, né, Flavinho? O que foi a inspiração pra isso? Como é que tu se inspira pra fazer essas makes em mim todas as noites, São João? Ah, eu só acordo, né? Brincadeira. Não, na verdade não existe uma inspiração, existe um tema, né? Onde a gente vai estudar um pouquinho sobre o tema, de como é que a quadrilha tá vindo, quais são as cores do vestido. Como eu já maquio ela desde 2017, então todo ano eu fico fazendo esse comparativo de como é que eu era e de como é que eu estou. O que eu posso melhorar. E aí, aos passados anos, eu percebo que eu consigo trabalhar ainda melhor com o rosto dela, porque eu já vou conhecendo os traços, a tonalidade de pele, produto que se adequa, produtos que não se adequam, e assim a gente vai montando aos pouquinhos. Para esse ano de 2020, a gente ficou mais voltado para 2022, desculpa. Para esse ano de 2022, a gente ficou mais voltado para as cores que ela vinha trazendo na produção, que era o vermelho e o branco. Confesso que é muito difícil trabalhar com vermelho e branco, porque a maioria das paletas que a gente tem, sempre ela puxa um rosa, assim, meio avermelhado, então é bastante difícil. Mas no final deu certo, a gente conseguiu e a gente vai mostrar tudo pra vocês aqui, todos os detalhes. Bora? Bora? Bom, pra gente dar início, eu sempre começo
E é um passo muito importante o processo de higienização antes da maquiagem, que é o processo de pré-make. Como é que eu faço? Sempre que ela chega, a primeira coisa que eu faço é higienizar o rosto dela. Aí eu utilizo um sabonete adequado, né? Adequado para o tipo de pele dela. A gente faz um processo de esfoliação bem suave, tonifica e hidrata o rosto dela. Por quê? Como ela vai dançar na quadrilha, então ela tem muito tempo com a maquiagem no rosto e depois disso tem muita troca de figurino, ela vai suar bastante, então eu tenho que garantir que essa maquiagem vai ter uma durabilidade muito boa. Então esse passo é muito importante. Depois que eu faço todo esse processo de higienização, eu vou para as sobrancelhas, que é o que eu amo fazer, que é o que realmente para mim é a moldura do rosto, é que é o meu diferencial. Eu gosto da sobrancelha muito bem definida, muito bem marcada. Então bora começar. Ela já tá com a pele higienizada, já tá com todo o processo de higienização da pré-make. Agora a gente vai fazer as sobrancelhas. Eu gosto muito de fazer a sobrancelha com o lápis dermatográfico, que é um lápis específico para riscar na pele. É o lápis usado por cirurgiões. Como é que eu gosto de fazer a minha sobrancelha? Eu gosto de, aqui no início, fazer como se fossem os pelinhos e do meio para o final da sobrancelha, eu gosto de compactar, eu gosto de pintar toda a sobrancelha, porque aí vai dar um efeito bem bacana. No início você vai conseguir ver os pelos, do meio para o final ela vai estar toda compactada. Pronto, sobrancelha feita, fica esse efeito dos pelos no início e ela compactada do meio para o final. Agora eu vou fazer o corte aqui com a base. Peguei meu pincelzinho língua de gato e uma base mais clara do que o tom de pele dela. Por que mais clara? Para quando eu for colocar as cores da sombra, as cores acenderem, elas realçarem mais, porque ela vai estar com um plano de fundo mais claro do que o tom de pele dela. Eu venho fazendo esse contorno bem rente à sobrancelha dela, deixando tudo bem delimitado, bem marcado. Faço dos dois lados da sobrancelha, depois eu venho descendo essa base para toda a pálpebra móvel dela, para deixar tudo uniforme, tudo bem preenchido, como se de verdade fosse uma tela onde eu fosse trabalhar as cores que eu quisesse. Espalhei a base toda nos dois olhos. Agora eu vou com a esponjinha e vou dando batidinhas com essa esponja para tirar todas as marcações do meu pincel. A minha esponjinha úmida, eu vou dando leve batidinhas para poder fazer esse acabamento e deixar tudo lisinho, tudo pronto para eu começar a maquiar. Eu sempre faço esse passo aqui em todas as minhas maquiagens, tanto do São João quanto maquiagem social. Eu sempre faço dessa forma. Eu primeiro preparo as sobrancelhas, depois eu preparo a pálpebra para aí eu dar início à minha sombra. Dei as batidinhas, agora eu vou finalizar com o pó banana. Apliquei todo o pó banana na pálpebra dela. Agora a minha pálpebra está pronta para eu começar a maquiar com as cores. Qual é a maquiagem que a gente vai fazer? Vamos decidir. Deixa eu ver aqui a foto. Time, diretor, por favor. Pele pronta, a gente vai começar a trabalhar. Eu vou começar a fazer essa sombra com o laranja. Vai ser um cut crease aberto. E aí vocês vão ver o passo a passo dela. Eu vou começar com o laranja, depois o marrom mais escuro, depois o preto e vou fazer o corte. Então eu vou pegar o meu pincel e a primeira cor que eu vou trabalhar
Eu venho aplicando ele, seguindo aqui o formato do côncavo dela e desenhando esse côncavo, deixando ele bem à mostra, deixando ele bem evidente. O cut crease, para quem não sabe, é uma técnica que, como o próprio nome diz, cut significa corte e crease significa vinco, profundidade, dobra. Então, a maquiagem ela é exatamente isso, ela é um corte justamente na dobra do côncavo dela. E para esse corte aparecer, para ele ser bem evidente, eu tenho que usar duas cores bem contrastantes, uma clara e a outra escura. E aí eu tô começando com esse laranja, marcando esse côncavo dela, para eu depois fazer o cut. Eu aplico bem. Posso aplicar mesmo bastante sombra, porque ele tem que estar bem marcado, bem evidente. E como é uma maquiagem para São João, existe uma grande diferença de maquiagem social, maquiagem de espetáculo. São João, ela se enquadra como uma maquiagem de espetáculo, então ela tem que ser um pouco mais chamativa. Sempre que eu tenho que pensar numa maquiagem de espetáculo, ela sempre tem que ser muito chamativa para ela causar um grande impacto no espetáculo. Apliquei a primeira sombra, né, que é esse laranja, que ele vai me dar todo esse norteamento do que eu vou precisar trabalhar no olho dela. Vou pegar um pincelzinho de esfumar menor e vou trabalhar com outra cor, vai ser o marrom mais fechado. Para dar mais profundidade nesse côncavo. Apliquei aqui a minha segunda cor, deixando esse côncavo mais profundo, mais marcado. Do mesmo jeito eu faço no outro olho. Deixando bem profundo, bem marcado. Vou depositando bastante pigmento. Esse pincel menor que eu peguei, ele também é de esfumar, mas ele é menorzinho justamente para ele não ocupar o espaço da minha sombra laranja que eu passei primeiro. Para cada cor respeitar o lugar da outra e assim todas aparecer num degradê muito bonito. Quando eu achar que já está bom, aí eu vou partir para o meu cut crease. Eu ainda não apliquei o preto eu aplico depois, de maneira mais fácil, mais pontual. Agora vamos para o cut crease, agora vai ser o corte. Pego novamente o meu pincelzinho língua de gato, a minha base mais clara que eu tenho, e vou começar o meu cut crease. Eu dou uma puxadinha na pele e venho aqui do início fazendo essa linha, essa marcação dentro do côncavo dela. Deixando esse traço bem firme, bem marcado. E aí, como ele vai ser um cut crease aberto, eu não tenho a necessidade de fechar ele aqui no final, não. Eu trago ele pra cá, ó, no final da minha sobrancelha, e dando essa curvaturazinha aqui. E aí eu vou arrastando toda essa base mais clara pra cima da minha pálpebra. Muito cuidado com a simetria para que os dois olhos fiquem o mais parecido possível. Não é uma maquiagem difícil, não é uma maquiagem
de outro mundo, é uma maquiagem que todo mundo pode reproduzir, todo mundo pode fazer. O que a gente sempre tem que observar é maquiagem junina é maquiagem de efeito. Eu não preciso fazer muitos detalhes, não preciso fazer coisas grandiosas. Eu só preciso imaginar ela em cena, eu só preciso imaginar ela em quadra para mim saber o que é que funciona e o que é que não funciona. Então não tem muito mistério. E o bom, que eu já maquio ela já faz alguns anos, então eu conheço o rosto dela, eu sei o que é que fica bem, eu sei o que é que não fica, eu sei o que é que ela gosta, eu sei o que é que ela não gosta. Então tudo isso é um processo de construção no decorrer dos anos, que a gente sempre vem trabalhando, sempre vem conversando, para saber o que fica melhor no rosto dela. Agora eu tô aplicando aqui a base no outro olho. E sempre eu vou fazendo essa observação para ver se os dois estão da mesma altura, com a mesma quantidade de produto. Apliquei a minha base, fiz o meu cut. Agora eu vou fazer o mesmo processo que a gente fez no início, dar as batidinhas com a esponja. Muito cuidado nessa hora, porque eu não posso ultrapassar a linha desse cut crease que eu fiz, desse corte. Muito cuidado, porque se eu carimbar aqui por cima do que eu já fiz, eu vou ter que refazer de novo esse trabalho. Vou tirando todas as marcações do meu pincel e deixando essa pele bem polida. Feito isso, agora eu vou aplicar uma outra sombra. Troquei o meu pincel, peguei um pincel aplicador de sombra e vou pegar uma sombra mais cintilante, só para eu poder selar essa base aqui do olho dela, para não ficar somente a base. Eu tô passando um cintilantezinho bem perolado, só para mesmo fazer esse acabamento, porque aqui nessa parte do cut a gente vai trabalhar com glitter. Então eu não tenho muita necessidade de colocar uma outra sombra mais chamativa, que se destaque, porque o que vai se destacar aqui nessa pálpebra móvel dela vai ser o glitter. Então eu vou só mesmo para selar essa pálpebra. Com todo cuidado para mim não ultrapassar o limite que eu já fiz. Pronto. A gente já fez praticamente o olho todo, né? A parte mais importante, a mais evidente já foi feita. O resto agora vai ser só detalhes. Primeiro a gente desenhou toda a sobrancelha, fez esse corte, né? Próximo à sobrancelha aqui, para deixar essa pálpebra toda lisinha, para que eu pudesse trabalhar com as minhas cores. A primeira sombra eu usei um laranja, né? Um tom mais quente. A segunda cor eu usei um marrom mais forte, assim, mais fechado, mais profundo, para dar mais profundidade pro côncavo dela. Fiz o meu corte do cut crease com a base, para poder deixar bem em evidência. E agora, para dar mais profundidade ainda, sempre lembrando, né, maquiagem junina tem que ter efeito, tem que ter profundidade, tem que ter uma coisa mais dramática. Então, eu vou trabalhar com o preto dentro do cut crease aqui. Eu vou fazer isso com delineador. Flávio, por que tu não colocou a sombra? Porque como é maquiagem junina, eu não gosto de perder muito tempo. Então eu posso utilizar outros caminhos que vai me dar o mesmo efeito visual. E eu consegui fazendo dessa forma. Fiz o cut crease primeiro, depois eu vou dar a profundidade só com delineados em preto para dar mais ênfase nesse contraste do preto e do marrom. Pronto, agora a gente vai trabalhar com o delineado aqui por cima, ó, dessa linha que eu fiz. Então eu venho com um pincelzinho fininho e venho marcando aqui esse cut crease para eu ter mais profundidade. Marquei. E com um pincelzinho de esfumar menor, eu venho dando uma leve esfumadazinha nesse delineado que eu fiz aqui em cima. Cuidado para eu não ultrapassar para dentro da base.
Dessa forma fica muito mais fácil pra mim, até o meu cut crease fica mais bonito, porque eu não tô poluindo a parte de baixo com o preto. Se eu fosse passar uma sombra toda preta aqui, igual que eu fiz com laranja, com marrom, eu ia estar poluindo muito essa região aqui. Olha a diferença que dá, o contraste, o preto. A gente vai fazer do mesmo jeito do outro lado. Pronto. Agora eu vou trabalhar o meu delineador normal mesmo aqui. A gente vai fazer agora um delineado bem forte, bem marcado, bem expressivo, que é para poder contrastar com esse cut crease que a gente fez. E uma dica, quando vocês forem fazer o delineado, comecem pelo olho que vocês têm mais dificuldade, porque o outro olho, como vocês já sabem, então vai ser muito mais prático para vocês. Agora eu tô aplicando a cola de cílios na pálpebra dela e vou aplicando esse glitter espaçadamente, para poder dar um conforto na pálpebra dela. Se eu preencher tudo de glitter, como eles têm partículas de tamanho diferente, quando ela abre incomoda um pouquinho. Então eu vou deixando esse espaço maior para o conforto dela. Vou só fazendo um acabamento com a pinça, tirando o excesso que eu acho necessário e fazendo a finalização. Aplicada a cola nos cílios, agora eu vou fazer a aplicação. Antes de eu aplicar, eu gosto sempre de fazer esse movimentozinho, que é para poder o cílio ter mais aderência na pele. E certifico de que ele está bem fixado. Agora eu vou para o outro. Do mesmo jeito, faço um movimentozinho de curvatura para dar mais aderência na pele. E aí agora eu aplico. Agora eu vou pegar um pouquinho de iluminador e vou passar aqui na meu ponto alto da sobrancelha para dar um destaque mais. Do mesmo jeito do outro lado. Agora vamos fazer a pele. A gente vai começar a trabalhar a pele dela. Agora a gente vai trabalhar a pele dela. Como é que a gente faz essa pele? Sempre eu tenho que pensar nela, no espetáculo no geral. Qual que é a diferença da maquiagem cênica para a maquiagem social? Tudo tem que ser um pouco mais forte. O que é que eu vou fazer nela? Eu gosto sempre de deixar ela um tom mais escuro do que a pele dela normal, porque vai ter muita luz, muito refletor, canhão de luz, e isso acaba perdendo muito a maquiagem. Mais um motivo para o contorno ser um pouco mais evidente, que é para ele poder aparecer melhor por baixo dessa luz. Então eu vou deixar a tonalidade de pele dela um pouco mais escura, um tom mais escuro, certo? Já fiz aqui a misturinha de base, agora eu vou aplicar fazendo primeiro o contorno ao redor da sobrancelha na parte de cima. Fiz o contorno da sobrancelha, agora eu vou aplicar primeiro aonde eu tenho mais dificuldade, que é os lugares mais menores e mais difíceis de aplicar a base. Aqui ao redor do nariz e ao redor da boca. Depois eu venho aplicando essa base toda no rosto dela. Aplico primeiro com um pincelzinho, para eu depois fazer o acabamento com a esponja. Base aplicada, agora eu venho fazendo o acabamento com a esponjinha, dando leves batidinhas para que essa pele fique toda uniforme, toda polida. Vou tirando todas essas marcas do pincel e deixando essa pele bem uniforme, sem faltar produto em nenhuma região do rosto. Dou umas batidinhas por cima da orelha, para não ficar parecendo uma máscara no rosto dela. Essa base ela é cobertura alta. Agora eu vou fazer a iluminação e o contorno. Não tem muito segredo para fazer o contorno, eu só faço ele um pouco mais acima do que o normal, do que uma maquiagem social. Base aplicada, agora a gente vai fazer contorno e iluminação. Apliquei a base completa do tom de pele dela e agora eu vou fazer primeiro a iluminação. Vou pegar uma base mais clara do que essa que eu apliquei. Essa daqui é como se fosse o tom mesmo dela, porque lembra que eu escureci um tom e agora eu vou clarear com a iluminação. Olha pra cima. Eu passo aqui nessa região dos olhos, um pouquinho aqui na região do nariz, um pouquinho na testa. Com a esponjinha eu vou dando as batidinhas para espalhar bem de forma uniforme. Pronto. Agora com uma base 2 ou 3 tons mais escura que o dela, eu vou fazer o contorno. Geralmente o meu contorno eu faço aqui, ó, numa maquiagem social. Só que aí eu vou subir um pouquinho esse contorno para dar a impressão que o rosto dela tá com um lift.
tá com essa aparência de mais levantado. Faço a aplicação aqui também do mesmo contorno na região aqui, ó, próxima à raiz do cabelo dela, na região aqui de baixo. Agora eu venho espalhando todo esse contorno que eu fiz. Eu vou fazer primeiro com um pincel. Eu controlo melhor para onde eu quero que esse contorno vá. Depois eu faço o acabamento com a esponja. Eu faço esse contorno bem marcado justamente pensando no espetáculo. Lembrando as luzes, dos holofotes, do canhão de luz. Então esse contorno ele tem que estar bem evidente, porque senão a luz muito forte vai dar a impressão que ela só está de base. O rosto dela não tem as curvas. Agora eu venho com a minha esponjinha e venho dando batidinhas para uniformizar tudo, tirar todas as marcas do outro pincel. Nessa hora que tá todos os produtos cremosos aplicados, apliquei a base, apliquei o contorno, a iluminação. Como tá tudo cremoso ainda, eu vou passar spray fixador no rosto dela inteiro, para eu depois selar com o pó. Aplico o spray fixador e agora eu vou esperar secar um pouquinho para eu poder aplicar o meu pó. Aí agora eu venho com o pó e venho depositando esse pó nas áreas mais claras do rosto dela. Olha pra cima. Venho depositando aqui, essa quantidade mesmo. Isso que a gente faz é chamado de cake, que é como se fosse um descanso que a pele vai ter com o pó. A pele vai ter uma absorção melhor do pó, deixando essa pele mais uniforme, mais polida. Quando eu faço esse processo de deixar o meu pó descansar um pouquinho. Então eu vou só depositando e vou deixando a pele fazer o trabalho dela. Eu não preciso aplicar no rosto todo, eu aplico realmente nas partes de iluminação. Eu deixo aí, dou uma pausa para descansar um pouquinho, 1 minutinho, 2 minutinhos. Quando essa pausa acontece, depois eu venho com um pincel para retirar todo o excesso de pó. Venho varrendo e venho tirando todo esse excesso de pó. Agora eu venho com o meu contorno em pó, só para eu poder selar essas partes do contorno em creme que eu apliquei. Aplico o meu contorno em pó aqui, na região onde eu apliquei o meu em creme, só para selar essa pele. Vou fazer o contorno do nariz. O nariz eu gosto de deixar também bem marcado, para poder dar esse destaque. Eu não gosto de fazer o contorno do nariz em creme. Eu acho mais fácil fazer só com pó, porque você tem mais o controle de onde está aplicando. Você consegue suavizar melhor. Se você estiver achando fraco, você pode ir lá e repor um pouco mais de pó. E assim você vai ajustando de acordo com o que você acha melhor, né? Com o que ficar mais bonito. Agora eu vou passar o blush. O bom de trabalhar com o rosto dela é porque já é muito marcado por si só. É um rosto que já tem as marcações já certinhas, então não tem dificuldade para o maquiador maquiar ela. Já facilita o nosso trabalho. Agora vamos de iluminador. Coloco aqui na pontinha do nariz dela e puxo com o meu outro dedo limpo. E agora a gente vai partir para a boca. Geralmente a boca dela sempre é vermelha, como se fosse a marca registrada dela. A gente sempre procura colocar o vermelho, porque chama mais atenção, deixa ela mais impotente, mais ela poderosa. Aí a gente tá aqui finalizando agora, só aplicando o batom vermelho. E no final a gente vê só se tá tudo ok, se precisa de algum retoque. Mas no mais, a maquiagem dela é essa. Pra finalizar, a gente coloca um pouco mais de iluminador, porque no São João, brilho nunca é demais. Aí eu sempre finalizo com esse iluminadorzinho que dá um glow na pele dela. E estamos verdadeiramente, de fato, com a maquiagem pronta. No geral, gente, é isso, né? Não tem muito mistério, não tem muito segredo. Como ela é destaque, então eu acabo brincando um pouco mais com os olhos, né? Tem dias que eu vou mudando mais esse formato do design, acrescento algum outro detalhe vermelho. Enfim, a gente vai mudando justamente por essa facilidade dela ser o destaque, não ter um padrão a seguir, digamos assim. Então eu fico um pouco mais livre para trabalhar com ela em relação a isso. Mas eu espero que vocês tenham gostado, né? Foi do fundo do coração, foi um prazer enorme estar aqui.
revivendo um pouquinho mais o São João, né? Estendendo ele um pouquinho mais, mas foi maravilhoso. Aproveita, ó, peguem todas essas dicas e arrasem no São João. Um grande beijo e até o próximo vídeo.